Galera, esse daqui vai ser um vídeo extra, tá bom? Que eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais aí o tema strings. Porque provavelmente o que vocês vão mais fazer com C é trabalhar com expressões matemáticas para todo tipo de número, ponto flutuante, inteiro, double, e vão estar fazendo muita manipulação de string, certo? E aí eu vou fazer esse vídeo aqui pra aprofundar um pouquinho mais, pra galera não aprender, não se enrolar aí nos exercícios. Vamos lá. Em C, o tipo char é usado para representar caracteres. Pode armazenar valores inteiros de 1 byte, representando assim 256 valores. Esses valores inteiros aqui de 1 byte é do 0 até o 9, tá, pessoal? Ele não armazena do 10 para lá não. Uma constante char é escrita entre aspas simples, ao contrário de um string, que é uma cadeia de caracteres, que a gente representa assim com aspas duplas. Um caractere só a gente representa com aspas simples, tá bom? Vamos lá. São representados internamente na memória do computador por códigos numéricos. Isso aqui eu já tinha comentado com vocês, se eu não me engano, no segundo vídeo. Mas vamos lá falar um pouquinho mais. A correspondência entre os caracteres e os seus códigos numéricos é feita pela tabela ASCII. Na tabela ASCII, os códigos são codificados em sequência. As letras maiúsculas e minúsculas formam dois grupos sequenciais. Eu também já tinha falado isso para vocês. Passei bem rápido e falei. É o seguinte: quando a gente entra com um caractere pelo teclado, por exemplo, uma letra A maiúscula, o computador internamente manipula essa variável, chamando ela de um número, que corresponde ao número lá que tem lá na tabela ASCII, tá bom? Aí a gente pode mostrar isso daqui, por exemplo. Se eu chegasse aqui e colocasse um identificador de número, ele iria mostrar, tá? De inteiro. Porque já que o computador trabalha internamente como número, a gente pode também usar essa sequência de números, já que os códigos são sequenciais. Por exemplo, A maiúsculo é 65 e B maiúsculo, que é o próximo, é 66, certo? A gente pode estar usando isso daí para fazer algumas coisas, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, a gente criou aqui uma variável chamada letra A e atribuiu um número. A gente podia até achar estranho, caramba, isso aqui é um char porque eu coloquei um número aqui. Mas é porque o computador internamente ele entende como número, tá, pessoal? Se a gente colocar aspas simples A maiúsculo aqui, ele vai lá na tabela ASCII olhar para o A maiúsculo e ver qual é o número que corresponde, e vai tratar isso aqui como número, certo? Ou seja, aqui eu coloquei o identificador de C, que é de caractere, e deu um número às variáveis, atribui números às variáveis. Mas quando eu der o print aqui, o que vai aparecer aqui não é o número, tá, pessoal? É o símbolo. Ele vai lá na tabela ASCII, ver qual o símbolo que corresponde a esse 67 aqui e coloca aqui pra gente ver, certo? Ó, isso aqui é um pedacinho, não é a tabela toda não, tá, gente? Vocês podem ir lá no Google e botar a tabela ASCII, que vocês vão ver a tabela toda. Ó, vejo que aqui são representação decimal e aqui outras representações, e aqui em vermelho os símbolos, tá? Então vê só, um exemplo seria se você pegasse uma variável tipo char e atribuísse a ela A maiúsculo,
E como aqui é 65 e aqui é 97, se a gente pegasse isso aqui e somasse 32, que é essa diferença aqui, o A maiúsculo ia se transformar em A minúsculo, tá, gente? Deixa eu mostrar isso pra vocês. Letra, vou atribuir aqui A maiúsculo e vou imprimir na tela aqui. Letra mais 32. Olha o que aparece. Apareceu ela minúscula, tá, pessoal? Se eu colocasse aqui mais um, iria aparecer o próximo, tá? Qual é o próximo aqui? No caso disso aqui ia virar 66 e ia aparecer o B. B maiúsculo. Olha aí, B maiúsculo, tá? Podem ser impressos de duas formas diferentes usando o printf. Vamos ver aqui. Bom, isso aqui é o que eu acabei de falar. Ele atribuiu um número a uma variável tipo char, e aqui ele bota o identificador D e o identificador C. No caso aqui, o que tem que aparecer é o número e aqui o símbolo, tá? Por causa dos identificadores. No lugar do D, que é para inteiro, ele vai mostrar o número mesmo. E no C ele vai lá na tabela ASCII e transforma para caractere, tá? Para símbolo. Aqui a gente criou e atribuiu já um símbolo. E aqui da mesma forma daqui colocou o D e o C, que vai aparecer o número e o símbolo, tá, gente? Então vocês podem aí, entendendo isso, que o computador trata como número, vocês podem usar isso para estar manipulando e fazendo o que vocês bem entenderem aí, que tiverem ideia. Existe a função putchar da biblioteca Stdio que permite a impressão de um caractere. Então basta chamar ela aí e colocar como parâmetro uma variável tipo char, tá bom? Ou senão uma constante. E aí ele vai imprimir na tela o caractere. Leitura de caracteres. A gente já viu esse primeiro formato aqui, mas vamos lá de novo. Para ler caracteres com a função scanf, basta a gente colocar o identificador %C, tá, gente? E aí bota a variável aqui na frente e o comercial. Como eu já falei, isso daqui ele manda o endereço da variável A, tá certo? E se a gente não colocasse, ele iria mandar o conteúdo, e não é o que essa função precisa. Você precisa aqui nesse segundo parâmetro aqui entre o endereço, para ela estar manipulando aí e mudando o conteúdo, tá? Existe a função getChar da biblioteca Stdio também, que permite a leitura de um caractere. E aí a gente faz dessa forma aqui, ó. Chama a função e ela retorna pra gente o que pegou lá do teclado, tá bom? É até mais bonitinho. Manipulando caracteres. Podemos tirar proveito da codificação sequencial da tabela ASCII, escrevendo programas que usam a tabela. A função abaixo verifica se um dado caractere é um dígito entre 0 e 9. Eu acabei de falar sobre isso aqui, que a gente pode estar usando essa codificação sequencial da tabela. Aquele exemplo que eu fiz do A maiúsculo virar um A minúsculo, ou do A maiúsculo virar um B maiúsculo, só fazendo operação matemática, tá? E aí nesse caso aqui a gente vai criar uma função que ela vai verificar se o número tá entre 0 e 9, ou seja, se ele é um dígito, tá? Então vamos lá. O que vai entrar aqui o parâmetro dessa função dígito vai ser um char, tá bom? E aí aqui dentro a gente vai criar uma variável que vai ser a variável que vai retornar a validação, ou seja, se ele é um dígito ou não.
Então o nome dela aqui é dígito. E a gente vai entrar aqui e perguntar se o C, que é esse chá aqui, esse caractere, ele for maior ou igual a 0 e se for menor ou igual a 9, ele tá no intervalo de 0 a 9, então ele é um dígito, tá bom? Então a gente vai na variável aqui e vai colocar o número 1 nessa variável, que o 1 é o sim na computação, tá, gente? Se não, o else é dígito, vai pegar 0, que é o não. E depois a gente vai retornar essa variável é dígito, ou seja, se for um dígito, ele vai retornar sim. Se não for um dígito, se for dígito, ele vai retornar 1, que é o sim. Se não for dígito, ele vai retornar 0, que é não, tá bom? Leitura de string. A gente já conhecia aqui essa leitura de string com scanf. Só que essa leitura dessa forma aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu acho que eu não tinha falado disso. 30. Não vou inicializar. Scanf. Nome. Eu vou pegar com scanf normal, tá? E vou jogar na tela aí. Esse nome. O que acontece aqui? Essa forma aqui, ela não pega nomes compostos, tá, gente? Ou seja, se você der um espaço, ele só vai pegar o que tem até antes do espaço. Deixa eu mostrar pra vocês. Carlos Melo. Ou seja, ele só vai pegar o Carlos aqui, tá bom? Aí o que a gente tem que fazer para isso daqui? Pra gente conseguir pegar um número composto, tá? Espera aí, aqui. No scanf a gente tem que fazer isso daqui, ó. Ao invés do S, a gente tem que colocar essa expressãozinha aqui. Que o que vai acontecer, o que ele está dizendo aqui é que ele vai pegar todos os caracteres até que a gente aperte o Enter, certo? Ou seja, ele vai pegar o espaço também. Vamos lá. Em vez do S, a gente colchetes til barra N. E aí agora a gente consegue pegar o nome completo, tá? Olha aí. Carlos Melo pegou tudo. Pronto. Usando o scanf a gente tem que fazer essa artimanha aí, tá bom? Ó, gente, cuidado, a leitura de um string maior do que a capacidade declarada invadirá espaço de memória não reservada. Ou seja, por exemplo aqui, se eu pegar aqui e escrever uma string muito grande, maior do que 30, ele vai tentar acessar uma posição depois do 30, só que essa posição não está alocada e aí ele vai dar um errozinho aqui bem grande, ó. Tá bom? Então cuidado aí com isso. Outra coisa que a gente pode fazer é limitar o número de caracteres que vão entrar. Vou colocar aqui 5, tá bom? E rodar. Então, independente de quantas eu escrever aqui, ele só vai pegar 5. Olha aí. Certo? Então a gente tem essa opção aí de limitar. Função gets é outra forma de a gente estar lendo o string, tá bom? É da biblioteca extend.io também. E a gente faz essa sintaxe aqui, ó, bem simples. Só chamar a função e colocar o nome da string dentro. As vantagens é que ela lê nomes compostos também. Não precisa estar fazendo nada demais aqui com o scanf. Deixa eu mostrar para vocês. Gets
nome. Opa. Deu um errozinho aqui, mas vamos lá. A sintaxe é mais simples. A desvantagem é que não dá pra gente limitar o número de caracteres que vão entrar aí, tá bom? Deixa eu ver, resolver esse erro aqui. Não estou entendendo por que não está funcionando. Eu acho que é por isso. Não é. Carlos Melo. Ó, pegou tudo, tá, gente? Então vocês têm essa opção aqui da função get, tá? Que é dessa biblioteca aqui. Eu não lembro bem, mas eu acho que esse erro deu porque ele conflitou com a função get que tem na string.h, certo? Eu não lembro muito bem, eu tô muito ferrujado em C, tá, gente? Então me desculpem aí. Eu vou falar um pouquinho da biblioteca string.h, que é uma biblioteca que tem várias funções que vocês podem usar para funções prontas já para tá manipulando aí string, tá, galera? Então ajuda muito. Eu vou falar de 4, isso. Vou falar de 4 aqui para vocês, mas tem muito mais, tá? Vocês podem ir no Google aí e procurar string.h em C, que vai ter lá a especificação de várias funções. str, tá, gente? De string, strlen. Recebe um ponteiro para string, que é a mesma coisa disso aqui, tá? Eu vou falar de ponteiro, vou fazer um vídeo de ponteiro para vocês ainda, vocês vão entender melhor. E retorna quantos caracteres tem a string. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou dar um print aqui, um inteiro. Primeiro a gente tem que incluir, né? Importar string.h. E aí eu vou chamar strlen e vou colocar uma string estática aqui, tá? No caso tem 6 letras, ele vai ter que retornar o número 6, tá? Que é a quantidade de caracteres. 6. strcmp, que é strcomp, que a gente chama para comparar, tá, gente? Comparar duas strings. Aqui a gente vai entrar com duas strings e a função retorna -1 se a primeira string for menor do que a segunda, retorna 1. Se a primeira string for maior do que a segunda, e retorna 0 se elas forem iguais. Eu já ouvi muita gente falando que não é só 1 ou -1 que ele retorna, tá? Ele pode retornar um número menor que esse daqui ou maior do que esse daqui, mas ele vai retornar um número negativo sempre que a primeira for menor e um número positivo sempre que a primeira for maior. Sinceramente eu nunca vi ele retornar ele fazer isso que eu já vi gente falando, tá? Nos meus testes ele sempre retorna -1 ou 1 ou 0, tá bom? Mas eu também não confio tanto, então fica aí a informação para vocês. Vou dar o exemplo aqui. strcmp. Vou botar Carlos aqui iguais, Carlos aqui. Então ele tem que retornar o 0, tá? 0.
Ou seja, quando vocês quiserem comparar duas strings, vocês podem estar usando essa função aqui do string.h. Tem a strcopy, que é para copiar a função uma string em outra, e ele pega dessa origem aqui, o conteúdo dessa origem, e coloca em destino, tá bom? Ou seja, copia do segundo desse segundo aqui para o primeiro, do segundo parâmetro para o primeiro, tá? Tem essa strcat, que é para concatenar, tá bom? O que ele vai fazer é pegar o conteúdo dessa segunda aqui e colocar do lado do conteúdo da primeira, tá bom? Vai ficar tudo na string 1, um coladinho no outro. Bom, gente, eu acho que é isso. Espero que ajude a galera aí e até o próximo vídeo.